Olá, esse vídeo hoje aqui, para ir direto ao assunto, ele não é relacionado mais à impressão das cartas do encadernador. Se você quer saber o resultado de pedir cartas lá, que são essas daqui que estão aqui comigo, tem um vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, você clica e vai. Esse assunto das impressões, eu acho que agora eu preciso pegar mais dicas, enfim, né? Um brother comentou lá que já mandou imprimir e tal, enfim. Então eu vou tentar aprender o máximo possível, pegar quem também já pediu e tal, e toca a bala. Quando eu fizer um outro pedido, tiver um outro teste, a gente faz outro vídeo para mostrar a diferença, né? Que eu acho que pode ajudar mais gente. E também dá uma ajuda, se o trabalho é legal do encadernador, pô, legal pro cara, que também acho que parece mais trampo para fazer, e mais gente se liberta e faz card games e faz cards próprios e usa card para RPG, pô, enfim. Então, dito isso, né, vamos falar de um negócio agora que também é relacionado a Spellfire, mas que pode ajudar você também com card games que não são Spellfire, Magic the Gathering, sei lá, o Vampire, que era o antigo Jihad, enfim, Battletech CCG, que eu gosto pra caramba, se você conhece. Eu comprei até quando eu tinha saído de edição. Eu tenho cards aqui, adorava jogar com um brother meu, Bruno Palotti. Nunca mais vi esse brother. Enfim, eu quero falar de alguns problemas sobre cards antigos que eu acabei tendo que lidar com ao mexer com a minha coleção de Spellfire velha, e que eu acabei tendo que lidar mais ainda quando um grande amigo meu, o Cristiano, o Panda dos Games, ele me deu uns cards de Spellfire que estavam parados na casa dele. Então vamos por partes. A primeira coisa que aconteceu, tanto com os dele quanto com os meus, é isso aqui, ó. Os cards vão ficando curvos. E aí aqui eu posso dividir a minha experiência, que nitidamente não foi bem sucedida. E posso pedir também ajuda para alguém aí do outro lado. O que eu fiz para tentar aplanar esses cards que acabam às vezes ficando um pouco amassados? Cara, eu coloquei peso pra caramba. Por peso pra caramba, vou até virar a câmera aqui no vídeo, coisa inédita. Então tá aqui a minha prateleira com um monte de coisa que eu tenho. Eu peguei os meus livros de D&D, mas quando eu falo meus livros, são todos os livros de D&D, e empilhei e deixei por 12, a mais de 12 na verdade, quase 16 horas fazendo peso com um papel para garantir que não ia rolar fazer uma orelha, amassar nem nada. E logo depois que eu tirei, eles estavam bem mais retos, mas isso se chama memória. O pessoal da produção gráfica chama de memória do papel. Mas a memória dessa parada curva volta com o tempo, né? A umidade vem, a umidade volta, chove. Hoje aqui em São Paulo tá chovendo. Então, se você tem alguma dica, manda pra mim, por favor, se você conseguiu resolver isso sem destruir seus cards. Eu cheguei a ver alguns vídeos no YouTube e teve gente que, para poder tirar essa coisa, né? Essa coisa curva de cards, principalmente dos foil, para quem coleciona Pokémon. Os cards do Pokémon parece que tem vários foil, e aquela tinta foil aos poucos, aquele acabamento, ele vai fazendo a carta dando uma encurvada. E aí eu vi gente usando secador de cabelo, cara usando até secador daquele que o pessoal de oficina mecânica usa, né, que é um ar quente forte pra caramba e tal. Cara, eu não tô muito afim de fazer isso, porque assim, eu tô fazendo carta custom, mas não quer dizer que eu vou pôr fogo nas minhas originais, eu quero usar as minhas originais. E eu tive esse presente do Cristiano, do Cris, meu amigo, cara, que me deu um monte dessas cartas e acaba dando origem a esse vídeo. O primeiro problema, então, é esse. Já divido com você. Peso de papel, peso não deu certo, tá? A não ser que alguém fale, olha, você deixa por 3 anos um peso de papel, e aí, se você estiver vivo, acho que eles vão estar um pouco melhores. Aí eu acho que não é muito interessante, porque eu gostaria de fazer isso de uma maneira prática e que eu pudesse acessar os cards, né, cara? Então, esse é o primeiro probleminha que eu tenho aqui. O outro problema que eu já resolvi, e aí esse vídeo é útil para você,
no sentido de trazer algo realmente que deu certo, são os cards que ficam com aquela sujeirinha pretinha. E essa sujeirinha pretinha inclui mofo. Eu tô falando de mofo, cara, que em inglês os caras chamam de black mold, é um mofo preto que é perigoso até, né? Que você tem que usar máscara. Eu sou louco, não usei, mas eu vou usar na próxima, porque eu fiquei bem mal por vários dias. É perigoso essa sujeirinha preta. Eu não tô falando de sujeirinha tipo, que eu também removi de alguns cards meus, porque quando eu era pivete, tinha 14 anos, 13, 14 anos, quando eu jogava Spellfire, a gente jogava sem sleeve, nem existia sleeve, se existia a gente nem sabia que tinha, e a gente era tão insano que jogava no chão do colégio, cara. No chão, amigo. Detalhe, o colégio tinha um campinho de areia, então a areia andava pelo colégio inteiro, então a gente lixava os cards, sujava, enfim. E aí eu descobri o melhor aliado para resolver esse problema sem estragar os seus cards. E o seu melhor aliado é essa paradinha aqui, ó. Uma escova de dente, tá? Você pode usar de duas maneiras. Se não tiver mofo, claro, uma escova de dente usada, você não vai meter isso na boca de novo, pelo amor de Deus. Você pode usar ela de duas maneiras. Se não tiver mofo, literalmente escovar com a escovinha seca, sem água, sem nada, pelo amor de Deus. Ela vai saindo, a sujeirinha. E se for mofo e você esfrega um pontinho de mofo e ele não tá saindo, aí vem mais uma das utilidades de uma das maiores substâncias existentes no planeta Terra, na minha humilde opinião. Você vai polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio, cara. Bicarbonato de sódio, meu, é um bagulho incrível, meu, né? Quantos vídeos de limpeza de tapete que eu já vi, né? O pessoal fazia o lance do bicarbonato com o vinagre, né? Pra criar reação química, o bagulho vira tipo uma soda cáustica. Nesse caso aqui, você só polvilha o bicarbonato um pouquinho em cima da carta e aí manda bala na escovinha que fica muito, muito, muito nice, tá? Deixa eu mostrar aqui, eu separei, ó. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas eu separei uma que ainda tem a sujeirinha e uma que não tem a sujeirinha, tá? Eu não tô com bicarbonato agora aqui pra fazer o vídeo. Dá pra ver? Será? Ó, tem umas manchinhas. Acho que dá pra ver, hein? Dá pra ver. Essas manchinhas aqui, se for pra sair, ó, eu não vou ficar passando a unha. Eu vou passar aqui a escovinha e vamos ver se sai só na escovinha. Às vezes sai, mas aqui o bicarbonato ele realmente ajuda quando o bagulho é mofo. Dá pra ver aí? Sem o bicarbonato, ela sai um pouco. Você vai ver que ela deu uma amenizada, mas ela não sai totalmente, tá? Então se for mofo, brother, dá pra ver a diferença? Dá, né? Saiu umas manchinhas, ó. Talvez se eu for teimoso e ficar esfregando aqui 2 anos, saia tudo. Então essa é a primeira dica. Escovinha de dente seca para tirar a sujeira dos teus cards. E escovinha de dente seca, polvilhando um pouco de bicarbonato, você tira as manchas de mofo bem mais fácil. E aí a última coisa, que aí não é uma... Eu vou dar dica do que não funciona e não do que funciona, de um dos casos mais extremos que eu já vi de cards sofridos. Então quando eu ganhei de presente esses cards agora, do Chris, ele falou, ó, putz, cara, eu pus no sol porque alguns deles mofaram e tudo mais. Quando eu cheguei lá, né, ele falou, bom, e aí tem esses aqui, leva ver o que dá pra fazer. E aí eu vou mostrar pra vocês o que é esses daí que deu ruim. Existe card sujo, existe card encardido, existe card com mofo, existe até card que foi molhado. E aí existe isso aqui, brother. Isso aqui, gente, é uma massa dura, tá? Isso aqui colou um no outro. São cards que eles não só mofaram, eles molharam. Aí eles secaram de novo, aí eles molharam. Porque na bolsa onde ele estava guardado, acho que devia estar pingando água ou alguma coisa, né? Enfim. No litoral, então, a umidade relativa do ar é bem maior. Mofo é uma maravilha. Mofo adora umidade, né?
E aí, brother, tipo, ele me deu no meio dos cards, falou, leva isso aí e vê o que dá pra fazer, cara, porque é lixo, mas vai que dá pra salvar. Então eu vou dividir com você que está com um problema desse tipo aqui, cara, que você fala, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu vou falar o que você não faz, porque não deu certo. Eu tenho várias pilhas dessa, deixa eu mostrar, ó. Tenho várias pilhas dessas paradas colada, ó. Não sai nem a pau, tá vendo aí? Ó. Elas colaram de uma maneira que, bicho, ó. Isso aqui sou eu tentando salvar alguma coisa. De mais de 300 cards, mais ou menos, dando um chute que eu já peguei de pilhas que foram pro lixo, eu só consegui salvar um. Então vamos falar então aqui rapidamente o que você não deve fazer. E aí eu vou falando o que eu fiz e por que deu errado. Procurei material na internet, cheguei até a ver vídeo de... Tem aqueles vídeos do pessoal que faz... restauração de livros, restauração de coisas em museu. Vi uns vídeos do pessoal na Austrália, em Londres, uns vídeos chatos, mas úteis, porque são para tentar ajudar a conversar com a comunidade. E aí aqui é um caso um pouco mais grave. Se o teu caso, os teus cards molharam, você pode achar na internet que se ele só molhou e aí ele deu uma secada e deu uma grudada, você consegue de duas maneiras desgrudar o negócio. Que não é o caso aqui. O negócio molhou, secou, molhou, secou, molhou, secou, molhou, secou por muito tempo, sei lá, por anos, e aí o bagulho soldou. Mas se for um bagulho que molhou, putz, molhou ontem, aí eu fui ver 2, 3 dias depois, secou e tal, como é que eu faço? Dá pra tentar salvar? Não vou pôr minha mão no fogo. Na verdade, aqui o elemento seria outro, é a água. Você parece que consegue. Se você voltar a molhar o negócio, ou ele solta naturalmente, ou tem uma manha. Você pega um plástico, um acetato. Sabe aqueles plásticos que a gente usa, plástico transparente para fazer mapa de RPG, que você, com canetinha, vai marcando o seu mapa, né, com a parte impressa embaixo? Sabe o que eu tô falando? Tem gente que chama de, por exemplo, de slide, né, o papel de slide. É um plástico, um plastiquinho que você compra na papelaria, fininho, tipo um papel plástico transparente, né? Uma transparência, a gente chama de transparência. Você pode... colocar com ele molhado, né? Molhou os dois e tal, você põe com cuidadinho. Você pode colocar o plástico e aí parece que o plástico ele vai grudando na parte de cima e aí você consegue soltar um do outro mais fácil. Não foi o que eu consegui aqui, tá? Na hora que eu tentei fazer isso, não solta. Então, se você tem esse problema mais simples, uma solução pode ser remolhar o negócio e aí, enfim, vai ter que secar, fazer todo o sofrimento para tentar aplanar ao máximo possível a carta. Lembrando que tem que deixar secar ao natural, tá, cara? Não força, porque já vou explicar o que acontece com cards quando você aplica calor. Porque uma das soluções que eu tentei aqui foi usar calor. Então, se você tem os cards desse jeito, cara, que eles blocaram, viraram um tijolinho, porque eles molharam, secaram, isso não vai dar certo, tá? Aí eu tentei ir por outra abordagem. Vi uns vídeos de pessoal de selos. Sabe selo? Selo de carta? Então, eu nem lembro mais do nome. Era fila... Que horror, né, gente? Tipo, mas antigamente se colecionava muitos selos. Meu pai colecionou muitos selos por muito tempo. E aí tem a manha para você soltar um selo do papel das cartas. As pessoas recortam as cartas, onde está o selinho, e depois tem que fazer um jeito daquele selo sair bonitinho do papel, porque ele foi colado, e aí eu, por consequência, eu falei, bom, vou tentar, por analogia, fazer essa técnica. É água. Água filtrada, temperatura normal, você deixa lá. E aí eu tentei fazer isso com os cards. De resultado, gente, foi o que melhor rendeu. Lembrando que melhor render nessa situação aqui que eu tô, tentando salvar esses cards, e eu tô usando agora eles como experimento, tô abraçando que não vai ter jeito. Eu consegui salvar um card dessa maneira. Coloquei na água, aí o tijolinho foi soltando, sai até uns mofinhos. É um bagulho horroroso. É um negócio que, meu... E aí uns 10 minutos, mais ou menos, 10, 15 minutos, eu olhando ali, tomando conta, vi que tava começando a... Ele bebeu, né? Ele vai saindo bolinha de ar, né? O ar que tá preso dentro das cartas e tal, ele vai realmente embebendo. E aí com muito carinho e tal, um pouquinho mais solta eu consegui salvar. Mesmo assim ela machucou um pouquinho. Uma Rod of Dispel Magic, um artefato de Greyhawk, enfim, não vem ao caso. Mas acho que tá satisfatório, pensando que a carta ia pro lixo. Esse foi o melhor resultado que eu consegui.
tá? Isso aqui eu acho que é irrecuperável. Se você tá vendo esse vídeo, conhece alguém que faz restauração de livro, que já teve um negócio desse, sabe a receita, por favor, manda nos comentários, tá? Eu tô dividindo o que não deu certo. E o que mais deu certo, que salvou uma carta, foi isso, só uma olhar. Aí eu tentei de outra maneira, só pra cruzar um pouco a tua criatividade aí e você não chorar tanto quanto eu chorei. Quando eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu tentei com água quente. Então eu esquentei água. Falei, vamos tentar água quente, né? Temperatura, lembra? Aulas de química, né? Para acelerar uma reação química, temperatura e pressão, né? Pressão não vai rolar, então vamos tentar temperatura. Cara, até soltou, mas ela tipo solta do nível de destruir os cards completamente, e até os que não soltam nunca mais voltam. A tinta parece que sofre com a temperatura e você até tem a esperança de que vai melhorar. Você fala, não, mas quando secar deve ser... Chutes meus, tá, gente? Eu não sou químico, lembrando, não sou publicitário, não manjo nada disso. Tô falando tudo groselha aqui pra homenagear meu canal. Fiquei pensando assim, de repente são o cloro, são os minerais da água, secou, eu vou dar uma escovadinha e sai. Então eu esperei secar, escovei, até sair um pouco, acabou a carta, acabou. Não faça isso, água quente também não vai. Uma outra tentativa que eu fiz, que eu também tinha visto na internet, era fechar os cards num saco com um monte de bicarbonato de sódio, você sacudir, fechar esse saco e deixar o bicarbonato fazer o seu trabalho de matar o mofo. Nesse caso aqui, o negócio está tão blocado que o bicarbonato ele até entra, e aí ele cria uma falsa esperança para você, porque ele entra no começo das bordas, e aí o resultado que você tem, na melhor das hipóteses, deixa eu ver se eu acho aqui, é isso aqui. Então essa daqui soltou. Só que, bichinho, dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar na câmera. Aí o bicarbonato entrou, e ele perdeu a guerra num pedacinho da carta, ó. Dá pra ver? Ó. Esse ponto aqui, amiguinho, é mofo que grudou, misturou, porque secou, molhou, secou, misturou as fibras. Então, eu já puxei uma, que eram 3. Ó que beleza, ó, já arrancou um pedaço. Eu tô segurando essa na esperança de que esse vídeo chegue até alguém que fale, eu sei como resolver isso, eu vou te mostrar. Então já te dou a dica de que o bicarbonato ele ajuda, mas se for um caso grave como esse que eu tô aqui, também não vai resolver. A última tentativa para encerrar aqui esse vídeo, que é um pouco de ajuda, um pouco de choro, um pouco de pedir ajuda também, foi vapor. Esse foi o melhor dos resultados. Só que não. O vapor eu peguei e coloquei bonitinho, claro. Mas, cara, não tão bonitinho porque as cartas estão destruídas. Eu falei, da frente a de trás, se for pro saco, é um preço a se pagar. Então, já tô desesperado. Eu coloquei na panela que faz vegetais a vapor, entendeu? Depois tive que desinfetar isso, cara. Porque eu falei, tem mofo nesse rolê, eu não vou comer comida com... Foi um horror. Tivemos que desinfetar o negócio. Putz. Não faça. O vapor foi pior do que a água quente. Então, assim, a água quente destruiu as cartas, assim. Você olhou e falou, meu Deus, não vai voltar nunca mais. O vapor, cara, ele cozinha não só... Ele realmente cozinha o negócio num nível que... Cara, não sei, eu deixei por bastante tempo, porque... na hora que começou a pegar vapor, 4 minutos de vapor, 5 minutos de vapor, nada, o negócio grudado. 10 minutos de vapor, nada, o negócio meio, tipo, soltando um pouco, mas grudado. Aí eu falei, vou deixar 30 minutos. Aí minha mulher me chamou e falou, olha, eu acho que tá pronto pro consumo. Quando eu peguei as cartas, cara, eu falei, deu até uma empolgação. Acontece um negócio muito louco. Enquanto elas estão no vapor, elas até dão uma esperança pra você, porque elas chegam a abrir. Como se fosse esse efeito aqui, ó. Essas aqui não estão grudadas, né? Mas ela dá um efeito assim, ó. Abre. E aí você, meu Deus, é agora. Cara, você tirou da panela do vapor, em 2, 3 minutos o negócio gruda de novo e não solta mais. E a pior parte, esquece de jogar fora, porque eu fui tentando salvar, falei, vamos lá, é um bolinho de, sei lá, 100 cartas, eu vou tentar, se eu salvar 4, 5 tá ótimo. Não deu pra salvar uma, foi a pior de todas, então o vapor não faça. Então, se você está numa situação dessas, de falar, já perdi os cards, vou fazer algum experimento, vou te adiantar. Fica na cabeça,
água gelada, vai olhando vídeos de como soltar selos, porque eu acho que assim, na minha experiência, que não é nada profissional aqui, é totalmente empírico o que eu tô passando para você, água normal, filtrada, foi a melhor solução que eu tive, tá? Não vi diferença nenhuma também quando eu tentei outra pilha e polvilhei um pouco de bicarbonato na água. Não vi nenhuma diferença. Se existe, talvez, não sei, mas para mim só a água já deu certo, tá bom? É isso que eu tinha para dividir nesse papo agora de cards zoados e recuperação de cards, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda para alguém. Eu vou tentar fazer vídeos com mais regularidade e óbvio, volto aqui depois para falar, seja de encomenda de cards de Spellfire lá com o encadernador, ou também para em algum momento dividir com vocês aí a ideia desse projeto custom de cards de Spellfire que eu tô fazendo e tal. Enfim, a gente vai batendo papo, vai se conhecendo, não é mesmo? Então é isso, não tem mais nada para falar. Fica com Deus aí, vai que tchau.